Obrigado, eu não estava olhando o chat. Então, pessoal, só para constar aqui na gravação, sejam bem-vindos ao experimento 6, né? Hoje é dia 12 de abril, então o experimento 6 trata de máquinas de estado. Vamos começar estudando o formato básico, o formato principal, o formato elementar que um hardware que implementa uma máquina de estado assume. Então, para a gente se preparar para o experimento, eu vou mostrar como é que são feitas máquinas de estado. Então, vamos lá. Máquinas de estado são circuitos sequenciais que possuem memória e cujas saídas dependem dos estados e, opcionalmente, das entradas. Quando implementadas em hardware, as máquinas de estado assumem a seguinte forma. Olha só, eu tenho basicamente três componentes aqui que correspondem a uma implementação em hardware de máquinas de estado. Eu vou ter no centro aqui um conjunto de flip-flops, né? Na verdade, memória. Pode ser em formato de um registrador, pode ser um agrupamento de flip-flops, e o tipo desse flip-flop também pode ser qualquer um. Pode ser flip-flop tipo D, JK, flip-flop tipo toggle, etc. O resultado, né, essa memória, ela guarda dentro dela o estado atual, é o estado em que eu estou agora. Então, se você pensar num contador, né, que conta lá de 0 até n, é o valor dessa contagem que representa o estado da máquina. Esse estado atual, ele é usado para computar ou para calcular o próximo estado. Então, a lógica de próximo estado é um circuito combinacional, ou seja, que não tem clock, que vai, então, calcular instantaneamente, ou quase instantaneamente, qual que é o próximo estado que essa máquina vai passar. E aí a gente aguarda até o próximo flanco do clock. Quando tiver um flanco do clock, esse próximo estado vai ser armazenado nos flip-flops e vai ficar guardado dentro dessa memória, ou seja, no formato da saída deles, em forma do estado atual. A lógica de saída também é outro circuito combinacional, que tem que usa, né, na verdade, o estado atual para computar o valor das saídas. Opcionalmente, eu posso usar, isso aqui é uma setinha, tá? Ficou faltando aqui uma setinha entrando aqui na lógica de saída, e também tem um erro, na verdade, eu quero pegar as entradas, né? Isso aqui vem daqui, em vez daqui. Então, as entradas podem ir para a lógica de saída opcionalmente. Então, o que isso, a gente vai ver durante esse experimento, qual que é o que isso acarreta na lógica de saída, né? Nos valores dos bits de saída. Perceba que a única coisa que recebe o clock aqui são, então, os flip-flops da memória de estado. No centro, aqui eu vou fazer a leitura do parágrafo do que eu acabei de explicar, mas só para a gente acompanhar. No centro, vemos um conjunto de flip-flops, que servem para armazenar o estado da máquina. Na entrada, um circuito combinacional é usado para calcular qual será o próximo estado, baseado no estado atual e o conjunto das entradas. Na saída, vemos um outro circuito combinacional que é responsável por gerar as saídas em função do estado atual e, opcionalmente, das entradas. Então, basicamente, essa conexão opcional aqui ela pode ser feita se a gente quiser. O que gera, né? Se a lógica de saída depende exclusivamente do estado atual, ou seja, se eu não tenho essa conexão aqui por cima, a saída ela está sincronizada com o clock. Toda vez que bate o clock, a saída muda. Se eu tiver uma conexão das entradas diretamente com a lógica de saída, pode ser que a saída mude quando eu alterar uma das entradas. E aí as saídas a gente diz que elas são assíncronas, que elas mudam em momentos diferentes do clock. Isso não necessariamente é um problema, pode ser uma coisa desejada por implementação. Para cada projeto tem um tipo de implementação. O que eu gostaria que vocês soubessem é basicamente quais são os impactos, né, de fazer essa conexão ou não. Então vamos lá, para a gente começar o estudo de máquinas de estado, vamos fazer a análise do circuito abaixo. Então essa é a primeira etapa, seguindo a mesma didática do Waker. Então eu botei aqui no roteiro um circuito relativamente simples, onde a gente vê exatamente esses três elementos. A gente vê um conjunto de flip-flops aqui no meio, a gente vê uma lógica combinacional aqui na entrada, que dependendo do valor do estado, o estado que é segurado, né, que é retido por esses flip-flops, eu chamei de S0, sendo S0 menos significativo, e S1 sendo mais significativo.
Então, o valor desses estados S0 e S1 é usado na entrada, então tem um feedback aqui, voltando para a entrada, que eu computo, dado uma determinada entrada BT, o valor do próximo estado. Então, nesse exemplo aqui, o estado atual é o 0, 0, as duas saídas do flip-flop estão em 0, e as duas próximas entradas, né, estão em 0, o mais significativo é 1, e o menos significativo é 0. Então, é 1, 0. E isso é interessante, porque do lado esquerdo do flip-flop a gente tem a lógica de próximo estado, ou seja, o futuro, o que vai acontecer quando o clock bater, e do lado direito a gente tem o estado atual, que é um pouco não intuitivo, né, à primeira vista, mas é assim que acontece. Então, rapidinho a gente se acostuma com essa notação. E aí essa lógica aqui, então, computa o valor do próximo estado. E aí eu peço o seguinte, a gente vai escrever a equação de próximo estado. A equação de próximo estado é exatamente o que tem nesses fios aqui. Então, a gente vai escrever o valor desses fios em função, né, do estado atual e das entradas, no caso só tem uma entrada, BT. Depois, escreva a equação de saída. A equação de saída é a equação do bit de saída, que não tem nome, mas vamos chamar de x, por exemplo. O bit de saída em função do estado e das entradas. No caso aqui, esse bit aqui só depende das entradas. Quer dizer, só depende do estado atual. Então, ele é perfeitamente síncrono com o clock. Terceiro, usando a equação característica do flip-flop, escreva a equação de transição. Então, aqui tem mais dois conceitos novos, né? Primeiro é a equação de transição e o outro conceito é a equação característica do flip-flop. Cada flip-flop tem uma equação característica. A equação característica é o que acontece no flanco do clock com o estado novo, né? Dependendo do estado da entrada. O flip-flop de tipo dele é muito simples, porque a saída basicamente copia o que tem na entrada. Então, a equação característica dele é a saída é igual à entrada. Mas para outros tipos de flip-flop, a gente tem equações mais complexas, o que vai tornar a computação do próximo estado um pouquinho mais simples. Porque o flip-flop tem mais capacidade, tem mais funcionalidade embarcada. E, por fim, eu tenho aqui, escreva a equação de transição, que aí eu vou escrever o estado atual, né, em função, desculpa, a gente vai escrever a lógica de próximo estado, né, o valor da saída do flip-flop em função do estado atual e das entradas. Aí tem a letra D, se usássemos flip-flops tipo toggle, qual seria a equação de transição? Eu vou fazer isso aqui por último. Depois vem assim, escreva a tabela de transições, essa tabela é bastante importante, que mostra todas as transições possíveis dentro de uma determinada máquina de estados. E letra F, desenhe o diagrama de estados, que é a partir da tabela de transições a gente desenha o diagrama que faz as transições. E aí eu boto uma perguntinha para levantar alguns conceitos, né, para a gente poder trabalhar alguns conceitos, o que mudaria na tabela e no diagrama se usarmos o seguinte circuito de saída, né? Perceba que esse circuito de saída aqui de cima não tem nenhuma entrada. Mas quando eu adiciono o bit BT, agora eu estou levando em consideração a entrada na saída. Então ele vira uma saída assíncrona. Tá? E aí eu vou mostrar isso aqui, qual é a diferença dos dois. Eu acho que é mais fácil a gente entender esse circuito se eu mostrar o circuito funcionando em si. Então eu estou aqui no Logsim, com o mesmo circuito do roteiro. E esse circuito do roteiro, então, tem uma lógica que eu inventei aqui, tá? Não necessariamente é uma lógica minimizada, muito provavelmente não é. Mas vamos lá. Então, eu tenho os meus flip-flops aqui, que guardam o estado S0 e S1. E olha só, se BT for igual a 0, né, o clock bate e eu sempre acabo caindo no estado 1, 0. E o clock está batendo, mas nada acontece, eu fico travado nesse estado. Na hora que eu aciono a entrada, a saída atual, né, a saída 1, 0, vai para o próximo estado 0, 1. Então ele vai alternar o valor dos bits, né? Esse valor 1 aqui vem para cá e esse 0 vem para cá. Então eles alternam. Quando eles alternam, o valor do próximo estado também alterou, para que no próximo flanco de subida do clock, eu tenha onde é 1 vira 0 e onde é 0 vira 1.
Então, ele faz isso, ó, meio que para sempre. Enquanto o BT for igual a 1, ele fica alternando o estado dessa máquina. E, consequentemente, gerando, então, um bit alternado aqui na saída. Quando o BT é igual a 0, né, quando o BT é igual a 0, ele passa do estado 01 para o 00 para o 10, né, e fica travado nele. Uma curiosidade interessante é que esse circuito aqui, ele nunca passa pelo estado 1, né? Ele não tem como chegar no estado 1. E a gente vai ver isso aí em forma de tabela e também em forma de diagrama. Em relação ao circuito, vocês têm alguma dúvida sobre a conexão? Eu recomendo que quando vocês fizerem máquinas de estado, vocês evitem essa conexão em loop aqui, ó, tá? Porque senão, uma hora vocês vão ficar com tantos fios que vai ser muito complicado se localizar. Então, eu recomendo fortemente usar esses que eles chamam de túnel aqui, né? São os labels, é o nome que você dá para os fios, para deixar o seu circuito mais organizadinho. Então, fica mais clean, fica mais fácil de ver, mais fácil de trabalhar. Então, vamos lá. Peço, então, que vocês aproveitem, abram o roteiro que está aí no nosso grupo Teams para acompanhar a aula, ou então bate um screenshot dessa tela aqui, para a gente poder, para eu poder agora passar para o quadro, né? Porque eu vou querer agora escrever as equações. Então, vou lá para o quadro agora. Vou compartilhar com vocês aqui. Vou botar uma nova página em branco para a gente. A gente vai falar sobre máquinas de estado. Então, a gente vai trabalhar com o seguinte circuito. Vou deixar ele aqui para a gente poder lembrar de qual que é o circuito. Então, nós temos nesse circuito aqui, claramente, a memória. Então, os flip-flops são as memórias. Memória. Aqui na entrada, nós temos a lógica combinacional, que calcula o próximo estado, né? Então, esses valores aqui, desses fios verde, aqui, né? Este, é o próximo estado. E o valor de S1 e S0 é o estado atual. Tá? E esse cara aqui, então, é o que corresponde à nossa lógica de saída. Agora vamos lá. A primeira coisa que foi pedida aqui no roteiro, e aí se vocês tiverem um roteiro aberto aí, peço que deem uma olhada, na letra A eu peço o seguinte: qual que é a equação de próximo estado? Qual que é a equação de próximo estado? A equação de próximo estado é a equação que dá qual é o valor desses dois fios aqui, ó, em vermelho, em função do estado atual e das entradas. Então, eu vou calcular o valor de S0 estrela. Estrela significa o próximo valor de S0, né? Antes do clock, ele vale estrela. E o valor de S1 estrela. E aí, olhando para o circuito de cima, vamos começar aqui pelo S0. Ops. Começando aqui pelo S0, a gente vê que o S0 estrela, né, é o S0 barrado e BT, que é a entrada, ou o S1 e BT. E o S1 de estrela, próximo S1, é o BT barrado, ou S0 barrado, ou S1 ou BT barrado, ou S0 e S1 barrado, ou BT.
Então, essas são as minhas equações de próximo estado. E qual é a equação de saída? Vamos botar aqui letra B. Equação de saída. Opa, saída. A saída, né, vamos chamar esse cara aqui de x. A saída x é dada simplesmente pela lógica de saída, que é S0 barra e S1. Então, ela depende exclusivamente do estado atual. Agora, vamos para a letra C, que é, usando a equação característica do flip-flop, escreva a equação de transição. Então, na letra C, eu quero a equação de transição. E a equação de transição, ela mostra o que acontece no flanco do clock, né, com o novo estado atual. E aí tem um negócio chamado equação característica do flip-flop. Para um flip-flop de tipo D, a equação característica é simplesmente que o novo Q é a entrada D. Então é muito simples. Para um flip-flop de tipo toggle, sem enable, o novo Q é sempre o Q barra, né? O Q anterior barrado. Então, sem estrelinha significa que é o Q n-1. Para um flip-flop de tipo JK, né? Que é aquele que você pode manter o valor, setar, zerar ou alternar o valor, né? O flip-flop de JK vai ser... Deixa eu pegar aqui no livro, que eu nunca decoro. Mas acho que é JQ barra K barra Q. Deixa eu ver se eu consigo deduzir aqui de cabeça. Então, o novo estado Q, ele é calculado como sendo JQ barra ou K barra Q. Porque, olha só, se J for igual a 1 e K igual a 0, se J igual a 1 e K igual a 0, o resultado é sempre 1, porque vai ser Q barra ou Q. Né? Então, vai dar 1. Se K for igual a 1 e J igual a 0, o resultado sempre é 0, porque esses dois termos aqui vão zerar. Então, tá certo. Agora, se eu tenho J e K igual a 0, vai predominar esse termo... Não. Se K e J forem iguais a 0, vai predominar esse termo aqui, que é o próprio Q, ou seja, ele mantém o hold. E se J e K forem iguais a 1, os dois iguais a 1, eu tenho o Q barra, né? Porque vai predominar esse cara aqui. E aí, Q recebe Q barra. Então, é um flip-flop que faz bastante coisa ao mesmo tempo. E é a mesma funcionalidade do flip-flop de toggle com enable. O flip-flop toggle com enable, né, o Q bar, a saída Q, ela vai para Q barra, né, quando eu tenho o enable. Então, enable, quando o enable é igual a 1, sai Q barra. Quando o enable é igual a 0, sai Q. Ele mantém o estado anterior. Então, essas são as equações características. E aí, usando a equação característica do flip-flop em questão, que é o flip-flop tipo D, é essa aqui. Vamos, então, agora traduzir a equação de próximo estado na equação de transição. Então, basta olhar para o próximo estado do bit S0 e S1, que é o Q barra, né? E transformar no valor D. Oh, desculpa, eu fiz errado aqui, né? A equação de próximo estado não é o S, eu já estava me adiantando. Mas o que a gente escreveu aqui são as entradas, né? D0 e D1 dos flip-flops D. Aqui, ó, essa aqui eu chamei... Eu esqueci de falar para vocês, desculpa. Isso aqui é o D0 e esse aqui é o... Vamos botar em outra cor, para se destacar. Então, eu chamei esse cara aqui ó, de D0, chamei esse cara aqui de D1, tá? Que são as entradas D dos flip-flops S0 e S1. E agora eu vou, então, estabelecer, né, vou escrever essa equação aqui, ó. Opa. Vou escrever esta equação e colocar aqui nessa equação. Vou substituir. E como esse flip-flop é muito simples, né, como D0 é igual ao... Vamos botar aqui, ó. Como D0
é igual ao S, que eu chamei de S, né? S0, o próximo S0, né? Dada essa equação de característica, então S0, o próximo valor de S0 é o S0 barrado IBT ou S1 IBT. Para o flip-flop tipo D ficou muito simples, né? E o S1 estrela igual então a igualzinho à equação anterior, S0 barra, ou S1 BT barra, S0, S1, BT. Então essa é a equação de transição. Próximo item é o quê? É o do flip-flop toggle, né? Bom, aproveitando aqui, ó, se eu usasse um flip-flop toggle, ali tem que corrigir no roteiro para usar com enable, né? Porque eu estou com uma entrada adicional além do clock. Então, se a gente usar o flip-flop toggle com enable, como é que ficaria essas equações? Bom, se eu olhar para o flip-flop toggle com enable, esse cara aqui, eu teria que perceber, né, que aqui no nosso circuito, eu estaria colocando a minha entrada no sinal de enable. E aí, esse sinal de enable é o que daria essa equação característica aqui. Então, seria o, em vez desse cara aqui, seria o enable 0, e aqui seria o enable 1. E aí, como é que eu faço, então, para traduzir essa equação e colocar aqui dentro? Na verdade, eu tenho que pegar esta equação aqui, né, esta equação, e colocar dentro desse enable aqui, porque eu tenho o valor de enable. Tá? Então, ficaria assim, ó. Então, letra D, se usarmos FF toggle com enable, eu teria o seguinte, Q estrela é igual ao enable, vamos chamar o Q estrela, na verdade, é o S0, né, que eu estou chamando de S0 estrela, é igual ao enable 0, vezes o Q barra é o S0, ou enable 0 barra o S0, sem barra. E aí, como eu tenho o valor de enable 0 é isso aqui, ó, eu substituo nessa equação, então S0 estrela é igual a enable já fui, né? Então, vira S0 barra IBT, ou S1 BT, S0 barra, né? Então, substituir esse zero aqui, ou, aí eu tenho novamente S0 barra BT, ou S1 BT, tudo isso aqui barrado em S0. Aí depois tem que fazer um trabalhinho aqui para minimizar esse cara, e aí eu teria o valor de S0 estrela. E faz a mesma coisa para S1, que daria as duas equações de transição. Tá, então é um procedimento um pouquinho mais longo, mas a ideia é você jogar a tua equação de próximo estado dentro da equação característica. Próximo item, então, é o item E, que é a tabela de transições. Eu gosto muito da forma como o Waker ele faz a tabela de transições. Ele escreve sempre o valor do estado atual aqui à esquerda para um determinado conjunto de entradas. Então, por exemplo, BT. BT pode assumir dois valores, 0 ou 1. Se eu tivesse duas entradas, por exemplo, entradas A e B, eu teria todas as combinações 00, 01, 10, 11. E aí, para cada uma dessas combinações, eu teria o próximo estado. Então, aqui eu tenho um estado, né? Ó, estado 00, 01, 10, como se fosse uma tabela verdade mesmo. E aí, esse estado vai para um outro estado aqui, vai para um outro estado, dependendo do valor das entradas. Como eu só tenho uma entrada BT, então eu tenho dois valores possíveis, 0 e 1.
E aqui embaixo, então, os valores que eu vou completar com essa tabela, são os valores de S1, o próximo estado, né, de S0 e S1. Então vamos lá, vamos olhar para a nossa equação característica, para o nosso circuito, e vamos calcular os valores aqui de BT. De BT não, de S0 e S1 em função de BT. Eu vou colocar as equações aqui do lado para a gente se guiar. Com essas equações, a gente pode então calcular os valores, os próximos valores. Então, olha só. Olhando para essas equações, primeiro essa equação... Olhando primeiro para essa equação aqui de cima, do S0 estrela. Sempre que BT for igual a zero, o S0 é igual a zero. Então, eu vou sempre completar aqui com dois valores, né? S0 e S1, S0 e S1. Aqui S0 e S1, S0 e S1, S0 e S1. Se eu sei que para BT igual a zero, S0 é sempre zero, então nessa coluna aqui eu posso botar zero em todos os valores. O que mais que eu posso extrair daqui, que fica fácil? Se BT for igual a 1, o S0 vai ser 1 quando S1 for igual a 1, então nesses dois casos aqui, e quando S0 for igual a 0, neste caso e neste caso. Opa. Agora vamos calcular agora o valor de S1, né? Então aqui ele vale 0. Agora o valor de S1 eu tenho que olhar para cada caso. Então, olhando para o caso onde, esse primeiro caso aqui, S0 e S1 igual a 0, igual a PT igual a 0. Então aqui é 0 barra e 0 barra. Aqui já deu 1, tá vendo? Então eu posso nem calcular o resto. Então eu sei que isso aqui é 1. Vamos para o próximo, 0, 1. Estado 0, 1, eu vou calcular o valor para quando BT igual a 0. Então BT igual a 0, 0 barra e 1 barra, então isso aqui vai dar 0. Ou 0, isso aqui vai dar 0, nem precisa nem calcular o valor de BT, mas só para constar 0 barra, seria 1. Ou S0, S1 barra, então S0 é 1, S1 barra é 1, então 0 barra, o BT que é 0. Então, na verdade, isso aqui vai para 0, né? Não tem jeito. Então, isso aqui vai para o 0. No estado 1, 0, com BT igual a 1, BT igual a 1 faz isso aqui para 0, BT igual a 1 faz isso aqui para 0, BT igual a 1, aí sobe esse caso aqui, né? S0 vale 0, S1 vale 1, então isso aqui também vai para 0, então é 0 também. E agora, quando S0 e S1 valem 1, esse último termo aqui vai para 0, esse termo aqui vai para 1, né? Então eu tenho aqui ó, S1 igual a 1, BT igual a 0. Ah, não, no caso anterior também, desculpa. Para S1 igual a 1 e BT igual a 0, que é esse caso aqui, o valor de S1 vai para 1. Eu tinha errado, ó. E agora o S1 para quando BT igual a 1. Então, para quando BT igual a 1, eu tenho certeza que esses dois termos aqui vão sempre ser iguais a 0. E agora só me sobra o caso quando o S0 vale 0 e o S1 vale... Desculpa, quando o S0 vale 1 e S1 vale 0. É o 0, 1. Que é esse caso aqui. Então, isso aqui vai ser 1 e todos os demais vão ser 0. Então, essa é a minha tabela de transição de estado. Vocês têm alguma dúvida de como eu cheguei nela? Foi muito rápido? Querem que eu repita alguma coisa? Sabendo disso, né, com essa tabela aqui, a gente vai fazer o diagrama de transição de estados. Né? Então, aqui é a letra F.
o diagrama de estados. E aí, no diagrama de estados, eu vou pegar todos esses estados aqui e vou desenhar eles. Então, eu vou pegar esses estados aqui, ó, e vou desenhar eles aqui. O estado 00, estado 01, estado 10 e o estado 1. Então, vou circular eles para indicar que são estados. E agora vamos desenhar as nossas transições. Saindo do estado 00, eu posso transitar para o 10 ou para o 01. Então, eu posso fazer essa transição ou esta transição aqui. Para ir para o estado 10, que é esse de baixo aqui, BT tem que ser igual a 0. Então, eu boto aqui o BT barra. E para o de cima, BT tem que valer 1. O próximo estado, o estado 01. Do estado 01, eu posso voltar para o 00 ou posso ir para o 10. Para voltar para o 00, BT tem que ser barrado. E para ir para o 10, BT tem que estar igual a 1. Do estado 10, eu posso ficar nele mesmo, então é uma transição para ele mesmo. A gente denota essa transição como uma transição que sai e volta, né? Assim. E isso acontece quando o BT vale 1, desculpa, BT vale 0, ou seja, BT barra. E a outra transição é que volta para cá, para o 01, quando o BT vale 1. E do estado 11, eu posso ir para o 10 e posso ir para o 01. Eu vou para o 10 quando o BT vale 0 e vou para o 1, para o 01 quando o BT vale 1. E olha só que curioso, gente. A gente viu que o estado 11, ele só tem transições de saída. Ele não tem transições de entrada. Então, não tem como chegar nesse estado. Então, uma simplificação bastante comum de fazer é pegar esse estado aqui e simplificar ele, cancelar, tirar ele fora. Tirar ele fora, né? Porque na minha máquina de estados, esse estado aqui não está contribuindo para o funcionamento da minha máquina de estados. Então, eu posso só cancelar esse estado fora, olhando pelo diagrama de estados, já que nele as setinhas só estavam saindo dele, nunca estavam entrando nele. Isso nem sempre é o caso, tá? Porque às vezes eu posso, através de um sinal de reset, né, levar o estado para o 00, levar para um estado conhecido, né, um estado fixo. E aí existem estados que você entra nele através do reset e a partir dele você só pode sair. Então, às vezes, não é interessante remover, mas nesse caso aqui, como não tem reset, eu optei por remover. E aí, olha só, a gente tem aqui um circuito, né, que mostra quais são os estados, mas não mostra qual que é o valor de saída. E a gente sempre resolveu os circuitos para os valores de saída. Então, nesse circuito, se eu olhar para o nosso lá em cima, olha só, aqui em cima, eu tinha a minha lógica de saída, que era dada por essa expressão, S0 igual a 0 e S1 igual a 1, eu vou ter que apenas nesse estado aqui, o x é igual a 1. Em todos os outros estados, o x é igual a 0. Então, o valor da saída, o que eu quero que vocês percebam aqui é que, nessa situação, o valor da saída está atrelado, está associado ao estado em si, e não necessariamente aos valores de entrada, porque isso aqui é um circuito que tem saída síncrona, né? Ele não depende das entradas. Entretanto, se eu pegar esse... Desculpa. Se eu pegar esse mesmo circuito, e aí vem a última questão aqui do pré-relatório, né, antes de vocês começarem a trabalhar. Se eu pegar esse mesmo circuito, e agora modificar o meu circuito de saída, né, a lógica de saída, para o que eu falo na letra G aqui, né, usar vou botar assim, lógica de saída dependente da entrada.
Então, se eu pegar o meu circuito de saída e colocar a minha entrada BT. Eu tenho S0, S1 e BT agora. Agora, pessoal, a gente vai perceber que, dependendo do valor do estado, só o estado não é suficiente para calcular o valor de saída. Olhando para esse circuito aqui, eu preciso também verificar o valor de BT. E para todo estado, eu tenho transições saindo desse estado que tem os valores de BT. Então, imagina se eu estou no estado 00 aqui. No estado 00, com BT igual a 1, eu estou nesta transição aqui. E aí, nessa transição, o valor de x, vou botar aqui o x em vermelho, o valor de x para qualquer transição de saída, né, com S0 e S1 iguais a 0, o valor da saída sempre é 0. Então, nesse estado aqui, para as duas saídas, tanto saindo para cá quanto saindo para baixo, o valor da saída é 0. Então, vou ter um vírgula representando o valor de x. O único estado que pode fazer a saída modificar é o estado que S0 igual a 0 e S1 igual a 1, que é esse estado aqui de baixo. Então, eu tenho duas transições saindo, que é esta e esta. E para essas transições, ó, a única que faz x igual a 1 é esta aqui. Essa aqui faz x igual a 0. Para todas as demais, eu sei que x é igual a 0. Daí a gente chega à seguinte conclusão. Poxa, nesse caso aqui, uma máquina cuja saída depende das entradas, o valor da saída não está mais mapeado aos estados, ela está mais associada às transições. Então, encontrar onde está o valor da saída, eu tenho que procurar qual que é a transição que corresponde àquele em determinado momento. Tá? Então, na verdade, essa é uma máquina de estados, a gente tende a visualizar na nossa cabeça, né, a abstrair, que é uma máquina que passa por estados e ela fica meio que constante, estável, num determinado estado. A máquina de Mealy, né, que é essa cuja saída depende das entradas também, ela não fica parada nos estados. É como se ela ficasse parada nas transições. Então, eu estou no estado 00, com BT igual a 1, eu estou nesta transição. Eu fico estável aqui nessa transição. Na hora que BT vai para 1, BT vai para 0, eu fico nesta transição aqui. Aí, beleza, passei de estado. Passei para o estado 01. Vamos supor, né? Qualquer uma transição, passei para o estado 01. Eu não associo o meu estado ao estado em si. Eu associo ele à transição. Então, eu posso estar aqui ou aqui. É curioso, né? É só uma forma de visualizar diferente. Então, é isso que eu queria que vocês percebessem. Agora, gente, para treinar, eu quero que vocês sedimentem esse conhecimento com um exercício. Eu queria que vocês repetissem a mesma coisa que eu fiz aqui para vocês, só que agora para este circuito. É um circuito um pouco diferente, com uma complexidade um pouco maior, porque eu tenho duas entradas a mais, mas aí a minha dica é a seguinte. Olha, ignora a entrada R7. A entrada R7 ela só serve para levar os flip-flops para 0. Você pode trabalhar igualmente com esse circuito como se o reset não existisse. E isso aqui vira um circuito com apenas duas entradas. Essas duas entradas a gente vai usar para computar a lógica de próximo estado e para calcular então a tabela de transição. Considera que os flip-flops são de tipo D e que a lógica de saída é dada por esse circuito aqui da direita. Então, eu quero que vocês repitam esses passos aqui, ó. Só tirando a letra D, né? A letra D não precisa não. E a letra G também. Vai até a F, tirando a letra D. Quero que vocês repitam esses passos aqui para a gente obter o diagrama de estados e poder discutir sobre ele desse novo circuito aqui. Então, pessoal, mãos à obra. Eu vou dar 20 minutinhos para vocês. São 14h55. Nós vamos até as
14, não, às 15h15. Então, bom trabalho, eu vou mutar o meu microfone, mas eu estou por aqui. Oi, Felipe. Claro, a C, né? Então, a C é isso aqui, ó. O roteiro está aí disponível para vocês, tá? Mas eu entendo que você quer ver a solução, né, que a gente fez, para você entender como é que faz. Então, C, usando a equação característica do flip-flop, escreva a equação de transição. Então, olhando aqui para a solução, deixa eu ir para o quadro, que está no outro computador. Ups.
Então, cada flip-flop tem uma equação de transição. A equação de transição do flip-flop tipo D ela é a mais simples de toda. O próximo estado é igual à entrada D. Então, ao invés de escrever a lógica de próximo estado em função de D, a gente vai escrever em função do próximo estado, que é o S0 estrela e o S1 estrela. Que para o flip-flop tipo D é muito simples, né? É só você replicar a mesma expressão para o S0 estrela e para o S1 estrela. Então, na verdade, a letra A e a letra C são iguais. É só trocar o D, entrada D do flip-flop, pelo próximo estado, né? Pelo estado S0 estrela. É que o flip-flop D é tão elementar que não dá para entender o porquê desse passo. E aí, por isso que eu exemplifiquei um pouquinho ali com o flip-flop toggle, com enable, né, que aí a expressão fica um pouco mais complexa aqui embaixo. Fica essa expressão zona aí. Mas esse circuito, obviamente, não foi projetado para um flip-flop tipo toggle, né? Se fosse projetado para um flip-flop toggle, seria mais simples. Apesar de que esse circuito não foi nem um pouco projetado, foi feito totalmente aleatório. Mas enfim. Deixa eu deixar a tabela de transições aqui para vocês, porque no caso de vocês, como tem duas entradas, né? Vocês vão ter... Deixa eu fazer de novo. Eu imagino que a tabela de transição de estados de vocês vai ficar assim. Eu tenho o estado S1 e S0, o estado atual. Tenho as entradas A e B, que podem assumir os valores 00, 01, 10 e 11. E aí eu vou escrever aqui os valores de todos os estados possíveis, 0 e 11. E aqui eu vou colocar então o valor do próximo estado S1, estrela, e o próximo valor de S0, estrela. Deixa eu ver aqui. Ah, a Amélia postou um resultado. Vamos ver aqui. Então, deixa eu ver como que você organizou, Amélia. Estado S0. Ah, você botou o S0 como mais significativo. Tá, então, peraí, deixa eu reorganizar minha tabela aqui. É como se a gente estivesse lendo a primeira linha, depois a última, depois a segunda e depois a terceira. Tá, tudo bem. Tá. Então, dá para ler dessa forma. Agora, as entradas A e B é 00, 01, 1. Ah, você botou em código de Gray, né? É, porque aí fica mais fácil de organizar, eu acho. Tá, e de fazer a minimização depois também, né? Uhum. É, eu fiz a tabela direto do circuito, assim, que fica mais fácil, na minha Legal. opinião. Ah, legal. Você tem um Fui software para preenchendo. fazer isso? Não, por exemplo, o primeiro end é A, não, B e S1, né? S1 são essas duas linhas no meio. A e não B é a última. Então eu coloquei um 1 nessa posição, no S0. Ah, entendi. Você olhou para o circuito, né? Sim. Deixa Aí eu eu ver fui aqui. preenchendo a tabela, assim. Ah, não, o circuito está no roteiro. Deixa eu parar de compartilhar isso aqui que está me confundindo. Então, deixa eu comparar aqui com o meu rapidinho. Primeira linha está ok. Segunda linha está ok. Não, desculpa, eu olhei a primeira e a última. Agora vamos à segunda linha. 0. A segunda linha está ok. Agora a terceira linha, que é a última.
0, 0, 0, 1. Tá ok, perfeito. Deu igual ao meu, realmente. Tá certinho, isso aí. Agora, com base nisso, faz o desenho do diagrama de transições de estados. Então, professor, ficou uma bagunça, mas tá aí. Deixa eu ver. Vou comparar aqui com o meu, peraí. Ah, você botou os valores de A e B, né, nas transições. Sim, Olha só, na a ordem AD. transição. Isso. A transição do 0, 0 para ele mesmo, né, que fica nele, você pode simplificar para B barra, se você quiser. Ah, verdade, eu não tinha pensado em usar essa notação. E Tem isso em vários lugares também, na verdade. a saída do 0, 0 para o 1, 0 também pode ser B. Acho que faltou algum número ali, porque só tem duas saídas possíveis e só tem 3 casos, mas são 4 casos ao total. Ah, não, você botou embaixo, tá? Aí 0, 1 e 1, 1. Entendi, agora que eu vi. Então é B barra para ficar em 0, 0 e B para sair dele. Sim, eu esqueci de fazer a simplificação. Mas ficou jóia, é isso aí. Queria pelo menos mais uma solução, sem usar código de Grace, usando sequência normal, binária. Mas vamos esperar pelo menos até 3h15. Eu tô aqui, qualquer coisa, vou mudar meu microfone, mas pode me chamar.
Opa, bacana. O Daniel também postou a solução dele. Exatamente, Daniel. Então você vê que tem transições ali, né, que mantêm o mesmo estado, outras transições que fazem. Ah, você botou um chora ali. Deixa eu ver essa transição, que interessante. O meu deu a mesma coisa? Num É do sentido. 01 para um 0, né? Deu aqui também, é verdade, é um short. É a barra B ou Uhum. a B barra. Legal. E a volta é B só, tá certo. Para 0. Só que, curiosamente, o meu deu outra. Ah, porque você deve ter representado S0 e S1 também, né? Igual a Amélia. No meu eu representei o mais significativo à esquerda, S1 e S0. Por isso que deu as transições ao contrário aqui no meu. Só confirma aí para mim que você usou S0 e S1. Ah, beleza. Show. Não, então tá certinho, é isso aí. Vamos aguardar os demais, né? Esperar mais um pouquinho. Já já voltamos. Professor, Oi. o senhor recomenda fazer com a fórmula ou com esses códigos de Gray? Quando a gente está fazendo análise, tanto faz. Na verdade, a questão da análise é que a gente já tem um circuito pronto. Então, a escolha do código que a gente vai usar, ela não impacta muito, já foi escolhido, na verdade. O código de Gray é bastante interessante, eu gosto da sugestão, porque permite que você visualize, já nessa própria tabela de transições, se existem minimizações a serem feitas, né? Quase como um mapa de Carnot ali. Fica meio poluído se você fizer para todos os bits, mas um bit ou outro dá para tirar visualmente. Então, o código de Gray pode ser interessante, mas se você tiver uma situação onde você tem muitos bits e não vale a pena fazer essa minimização,
Aí pode usar sequência binária mesmo. Na análise, realmente não faz muita diferença. Agora, faz muita diferença, né, escolher o código, escolher qual é a quantidade de bits que a gente vai usar para codificar os estados quando a gente está fazendo o projeto. E isso vai ser tópico da próxima aula, que eu vou discutir com vocês algumas variantes de escolha de código para projetar máquinas de estado. Então, é bem interessante o impacto que tem. Vou mostrar aqui a minha solução e a gente vai discutir alguns aspectos sobre essa máquina de estados. Então, olha só, a minha solução ficou assim. Dada a tabela de transições, eu desenhei o diagrama e ficou esse diagrama aqui. Esse é um diagrama relativamente complexo, tá? E ele exatamente é o ponto de transição em que um diagrama de estados não passa a ser tão útil quanto uma tabela. A tabela, às vezes, é mais fácil de extrair as informações. Porque o diagrama ele tem uma excelente ferramenta de comunicação para você conversar sobre um projeto, para você falar para as outras pessoas sobre uma determinada máquina de estados, onde o que fica bem evidente, né, nesse formalismo, nesse paradigma? Fica muito evidente, primeiro, você de cara já vê quais são os estados. Né? O que tem nas bolinhas, você sabe que são os estados. Depois, fica bem evidente qual é o caminho que faz que esse teu sistema vai passar. Então, as transições, as setinhas que passam por essas bolinhas, elas denotam as transições e o caminho que faz o teu sistema. Né? A cada batida de clock, você tem uma transição. E isso é uma informação implícita, né? Não está explícita aí nesse diagrama. O clock, não tem nada nesse diagrama que mostra que a transição vai acontecer com o clock. Isso é algo implícito dessas máquinas de estados, especificamente máquinas de estado síncronas, ou seja, que usam clock, finitas, com um número de estados finitos. E aí tem algumas coisas que a gente tem que olhar aqui, que ficam evidentes no diagrama, que a gente pode tirar de cara. A primeira delas é que quando você está projetando, né, fazendo um projeto de máquina de estados, geralmente a gente começa conversando sobre o que a gente deve fazer. Né? Então, eu estou desenhando um software aqui, é um sistema de inteligência artificial para um joguinho, então o inimigo vai passar de um estado onde ele começa a, sei lá, ele nasce lá na base, então nasce na base, depois ele começa a andar aleatoriamente, e depois ele se encontrar um inimigo, se encontrar você, né, o jogador, ele começa a atirar. Então, ele tem vários estados assim. Então, ele pode voltar por os estados, transitar entre eles e, por exemplo, tem estados que nunca vão, que você só vai acontecer uma vez, né? Que é o caso quando o bonequinho nasce. Então, isso aqui é um excelente formalismo para a gente comunicar ideias, para comunicar como que um determinado sistema deve se comportar. Mas ele tem certas e sérias também limitações. Muitas vezes, quando a gente está construindo um diagrama como esse, a gente acaba esquecendo alguns detalhes ou outros. A gente se atenta muito à funcionalidade principal e esquece de tirar as ambiguidades desse diagrama. Algo que não acontece quando você faz uma tabela de transição e escreve o diagrama logo depois. Como esse diagrama aqui foi construído a partir da tabela de transições, esse aqui eu garanto para vocês que é um diagrama de estados que com certeza não tem nenhuma ambiguidade. O que são as ambiguidades? É quando você deixa de explicitar alguma transição e que ficou faltando. Como é que você verifica que tem ambiguidades? Para verificar se esse diagrama está completo e que ele tem todas as informações para você gerar o circuito, a gente tem que olhar para o diagrama. Então, a gente pega cada estado e olha todas as transições saindo dele. Então, por exemplo, esse estado 00 ele tem uma transição que sai aqui e tem uma transição que sai aqui. Então, a gente pega todas essas transições e a regra fundamental é a seguinte: o somatório de todas as transições de todas as transições saindo de um determinado estado tem que ser igual a 1. E aí você pega para o estado 00, eu vou ter o quê? Duas transições aqui. Tem essa transição T1 e a transição T2.
Estou dando nome para elas, né? E aí você pega a condição de transição de todas essas transições e verifica se a soma delas dá 1. No caso, eu quero verificar se T1 mais T2 é igual a 1. Como T1 é igual a B barra e T2 é igual a B, essa soma aqui booleana, né, essa porta OU, vai me dar sempre 1, independente do valor de B. Então, isso aqui é sempre 1. Agora, se eu olhar para outro estado, isso aqui foi muito simples, mas olha para o estado 1, por exemplo. No estado 1, eu tenho 3 transições de saída. Eu tenho esta e tenho esta transição de saída aqui. Tá? Então, vamos lá. A soma de todas as transições tem que ser igual a 1. Então, B ou AB barra ou A barra B barra. Então, se eu pegar essa expressão aqui e, por exemplo, pegar aqui e vamos botar o B barra em evidência. Fico com A ou A barra. A ou A barra eu sei que é sempre 1. E B ou B barra eu sei que é sempre 1 também. Então, no final das contas, deu 1. Né? O resultado disso aqui deu 1. Então, validou que este estado está com todas as suas transições de saída muito bem definidas. Então, isso aqui é um pré-requisito para a gente escrever diagramas de estado. Novamente, repetindo o que eu comentei anteriormente, para um diagrama de estado que a gente construiu a partir de uma tabela de transição, ela vai estar sempre bem completinha, né? Porque a gente listou exaustivamente todas as condições de transição. No meu caso aqui, deu isso aqui, ó. Eu pedi para vocês ignorarem o reset, né? Como é que faz para introduzir o reset aqui? O reset é um sinal que lá no circuito, né, ele leva todas as saídas para zero. Então você pode avaliar todas as saídas, não, todos os bits de estado para zero. Então você pode avaliar essa tabela aqui como uma tabela de transição de estados para quando o reset for igual a zero. Então isso aqui é válido para quando o reset for igual a zero. E aí você pode criar uma nova entrada aqui do tipo xx1, para quando o reset vale 1. E aí você considera que para os elementos anteriores, né, reset era sempre igual a zero antes. Então não vai mudar a resolução anterior. Mas quando o reset for igual a 1, para todas as combinações possíveis de A e B, eu sei que o estado final vai ser sempre 0, 0. Então você pode incluir a funcionalidade de reset, incluindo apenas uma coluna adicional. É por isso que eu sempre peço para vocês fazerem a análise sem o reset primeiro, e depois você coloca o reset. E aí o reset no diagrama de estados, ele aparece como uma setinha que vem do nada e entra no estado de reset. Tá? Isso significa, ó, de qualquer ponto que eu estiver, eu vou para o estado 0, 0, se eu tiver o reset. Tá? Então é assim que a gente simboliza aqui nesse diagrama de estados. Beleza, gente? Então, acho que fechou pela essa parte de análise. O roteiro do experimento aqui, ele segue numa segunda parte, que é a parte de projeto, que eu queria trabalhar com vocês na aula que vem. Eu vou só terminar a aula de hoje falando um pouquinho de como é que a gente aborda um determinado projeto. Então, um projeto, ele começa de um bate-papo. Geralmente você tem um projeto para resolver, sei lá, você trabalha na Peugeot, e o pessoal da Peugeot lá, do Recursos Humanos, fez uma pesquisa, viu que os usuários dos Peugeots gostam quando o carro, quando você aperta o botão para cima, ele tem, você apertou uma vez para cima, ele entrou no modo automático, aí o botão do vidro elétrico, né, por exemplo, o controlador do vidro elétrico.
Você apertou o botão do vidro elétrico para subir, o vidro sobe automaticamente. Se você apertar mais uma vez, ele para de subir. Já os clientes da Volkswagen, né, o comportamento que eles esperam é outro. Se você apertar o botão para cima uma vez, ele só anda um pouquinho. Se você apertar e segurar um pouquinho e soltar, aí ele sobe automaticamente. Então são comportamentos diferentes que não necessariamente são melhores ou piores, é só uma questão de gosto, e que isso se traduz em diferentes máquinas de estado, em diferentes comportamentos do sistema. Então o primeiro bate-papo é esse, é ver o que você quer de fato implementar no teu sistema. Então você pega, conversa com os teus colegas, conversa com o teu cliente, né? Na verdade, se você é o cara que vai projetar, você tem que conversar com o cliente, ver o que o cliente quer. E aí, com as conversas que você tem com o cliente, você acaba desenhando um esboço do que é uma máquina de estados que implementa o que o cliente quer. Depois que você desenhou esse diagrama, aí você parte para uma segunda etapa, que é a etapa de verificação se esse diagrama ele está completo e se ele não tem ambiguidades. Então, por exemplo, aqui eu proponho um diagrama. É um diagrama relativamente complexo. Então, tem 5 estados ao total. Na verdade, tem 6 estados ao total, contando o idle. Tem 3 entradas, A, B, C e o reset. Tem 3 saídas, X, Y e Z. Aí a primeira etapa é, inicialmente, verifique se o diagrama de estados está completo e sem ambiguidades. E aí entra naquela nossa análise. Né? Será que todas as transições saindo de um determinado estado elas estão completas? Será que a soma de todas as condições de saída somam 1? E aí você faz a verificação. A primeira coisa que a gente verifica aqui, ó, saindo do idle, o idle só tem uma transição de saída, que é a transição do A. Isso aqui é um erro muito comum, né, e eu botei aqui de propósito para a gente ver o que acontece, a gente, né, tem a tendência a sempre pensar no caso que dá certo, que é o que eu quero que aconteça, o fluxo normal de execução. Mas pode acontecer outras coisas, né, no idle que não seja só o A ir para 1. Eu tenho que botar a condição complementar a esse caso aqui para ficar no idle, para esse diagrama estar completo. Então, de maneira intuitiva, né, olhando para esse diagrama, eu posso assumir que, bom, apesar do projetista não ter desenhado, né, uma flash que fica no estado idle, eu imagino que ele quer dizer que quando A vai para 1, ele vai para o estado S0, e em qualquer outra condição, ele fica no estado idle. Então, isso é uma semântica que está implícita aqui. E aí, a gente, para completar esse estado idle, a gente coloca uma flecha voltando aqui para esse estado, com a condição complementar a A, que somado a A vai dar 1, que é o A barra. Há uma versão um pouco mais complexa, tá, no S0. Então, S0, por exemplo, é a saída para 3 estados. Se eu tiver A, eu vou para o S1. Se eu tiver B, eu vou para S2. Se eu tiver C, eu vou para S3. Uma coisa que o projetista não percebeu quando ele fez isso foi o seguinte: essa notação não é nem que ela está incompleta, ela está ambígua. Né? O que acontece com uma interpretação ambígua dessa? Você não consegue determinar o que acontece nesse diagrama de estados se no estado S0, por exemplo, A e B forem para 1 simultaneamente, né, ou antes da batida do clock. Para onde que ele vai? Ele vai para S1 ou ele vai para S2? Ele só pode ir para um estado. Então, na verdade, a gente tem que tentar fazer uma interpretação aqui do que o projetista quis. Né? Imagino eu que quando ele desenhou uma transição desse tipo aqui, falando que essa transição acontece quando A é igual a 1, ela é válida quando A é igual a 1 e todos os demais sinais são iguais a 0. Então, imagino que é isso que ele quis dizer. Mas não necessariamente é isso que ele quis dizer. Aqui a gente tem uma declaração ambígua e a gente vai ter que levar a nossa interpretação para tentar resolver esse diagrama de estados. Geralmente isso aqui se resolve com um bate-papo. Você vai para o projeto e fala, olha, o cara que desenhou isso aqui está incompleto, né? O que ele quis dizer? Né? Vamos tentar resolver isso aqui. Então, na verdade, o que ele quis dizer aqui foi que A, E, B barra, E, C barra gera essa transição. B, E, A barra, E, C barra gera essa transição e C, E, A barra e B barra gera essa transição de cima. E aí eu vou ter uma transição complementar aqui
que é quando todos os sinais são iguais a zero, né? Não só quando todos os sinais são iguais a zero, mas todos os mintermos complementares a esses 3 casos aqui. Eu só selecionei 3 casos e são ao total 8, né? Então sobraram 8 menos 3 dá 5, então sobraram 5 casos para eu levar em consideração aqui numa transição do S0 para S0. Então não é só a barra, pode ser a barra ou B barra ou C barra, vamos ver, tem que ver, né? Mas a princípio eu acho que não é só olhando para isso aqui eu acho que não é não, mas teria que resolver. Então o que eu queria que vocês percebessem é isso. E tem mais uma coisa esquisita aqui, né? Olhando para o S4, o que tem de esquisito no S4? Alguém pode me identificar um bug aí relacionado ao S4? Nenhum estado entra nele. Exatamente, não tem como chegar nele. Quando eu dou o reset, eu vou para o idle, não vou para o S4. Muitas vezes tem estados que eu nunca volto para ele, mas eu começo dele, né? Quando o reset entra no estado, eu posso sair dele, mas nunca voltar para ele. Tem muita máquina que funciona assim. Só que é como se fosse, por exemplo, um sistema operacional. Quando você dá o boot, ele carrega o bootloader e depois entra no sistema operacional. Enquanto você não desligar a máquina ou dar um reset, ela nunca vai carregar o bootloader de novo. Ela sempre vai estar no sistema operacional. Então, existem sistemas que funcionam dessa forma. E aqui o caso do S4 está esquisito, né? Não tem nenhuma transição entrando em S4. O que mostra que S4, nesse caso aqui, é inútil. Então, a gente pode cortar ele fora. Então, é uma simplificação que pode ser feita só olhando por diagrama de estados. Tá? Então, a gente vai fazer o projeto disso aqui na próxima aula. Né? Por enquanto, eu queria sugerir uma modificação nesse diagrama aqui, que é a seguinte. Eu olhei 4 entradas, eu achei muito. Né? Uma delas é R7, então a gente pode ignorar. Mas, mesmo assim, 3 entradas é muito para fazer a tabela de transições. Fica muito grande. Não é didático. Né? Para fazer um projeto, uma máquina poderia gerar o hardware automaticamente. É isso que faz, por exemplo, o sintetizador de Verilog, né? Ou esses, tem gerador de hardware automaticamente a partir do diagrama de estados. Só que aqui eu quero mostrar para vocês aprenderem de maneira didática, primeiro no Logsim, depois no Verilog. Então, a minha primeira sugestão é para a gente tornar esse diagrama um pouco mais simples, a gente remover a entrada C e a gente vai substituir tudo que for C aqui no diagrama, a gente substitui por B barra. Tá? Então, só esse último aqui que, como a gente tirou o estado S4, tudo bem, né? Esse aqui vai sair também. Mas tudo que for C, substitui por B barra, que a gente consegue simplificar um pouco esse projeto. Né? Aí vai ser uma coisa mais gerenciável, mais fácil de aprender. Então, tá bom, pessoal? Eu não vou entrar na parte de projeto hoje, vou deixar para a semana que vem. Então, semana que vem a gente vê essa parte de projeto de máquina de status. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. A gente tem um tempo adicional aí, se vocês quiserem tirar dúvidas, seja da teoria ou da própria aula de hoje, eu fico aí à disposição. Mas, caso contrário, né, eu dispenso quem já tiver entendido tudo, já estiver satisfeito com a aula. Gostaria de desejar a todos uma boa semaninha e acho que agora eu posso parar a gravação, né? Vou parar a gravação então.